Eu vou te contar uma coisa que você já sabe. A gente mora no sistema solar. Só que por mais que seja bem fácil pra gente perceber isso hoje, há alguns séculos atrás todo mundo achava que a Terra era o centro do universo. Mas com o passar do tempo e com o surgimento de descobertas, como as de que outros planetas também tinham luas assim como a Terra, e com a descoberta de que o Sol seria só mais uma estrela, assim como todas as outras que a gente pode ver no céu, essa cosmovisão geral foi mudando bem aos pouquinhos. Até que, a partir do século XVI, quando um homem chamado Nicolau Copérnico escreveu um livro que mostrava uma forma revolucionária de ver o universo, tudo mudou. Esse novo modelo dizia que o Sol ficava no centro de tudo, e que os planetas, assim como a própria Terra, orbitavam em volta do Sol. Assim, com o avançar do tempo e amadurecimento dessas ideias, com o avanço do modelo heliocêntrico, a gente começou a ver o sistema solar da forma que a gente vê hoje. Mas beleza, e como esse sistema solar realmente é? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Eu sou o Doxo e eu te peço para apreciar a vista, porque a gente vai dar uma volta no sistema solar. Começando por ele, o nosso primeiro destino é o centro do nosso sistema solar. E inclusive é o motivo da gente chamar ele assim, o Sol. Ele você já conhece muito bem. E ele até parece muito grande, já que ele tem um diâmetro de 1.300.000 quilômetros. E isso pode mesmo parecer muita coisa, só que na verdade ele acaba sendo muito pequeno se a gente comparar ele com outras estrelas pelo universo. Só que mesmo ele sendo relativamente pequeno em comparação ao universo, é ele quem segura todos os planetas do sistema solar. Mas sobre como ele próprio surgiu, a gente não tem uma explicação 100% definida. Só que a explicação mais provável e mais aceita pela comunidade científica é a de que ele surgiu de uma nebulosa, que é uma nuvem gigante de poeira cósmica. E essa poeira, em algum ponto, por causa da ação da gravidade, começou a se condensar até o ponto em que há mais ou menos 4,6 bilhões de anos, parte dessa poeira se condensou tanto, mais tanto, que ela deu origem ao nosso Sol. E, inclusive, é assim que normalmente as estrelas nascem pelo universo. Mas beleza, no nosso sistema solar a gente não tem só o Sol, senão ele não seria um sistema. A gente também tem planetas, mais especificamente 8 deles. Mas antes de falar sobre eles, tem um conceito que você precisa entender, que é o conceito de planetas rochosos e gasosos. Os planetas rochosos basicamente têm uma atmosfera gasosa e uma superfície sólida, e eles costumam ser sólidos por dentro também. Já os gasosos, eles têm uma atmosfera gasosa, nenhuma superfície sólida, e costumam ser mais líquidos do que sólidos mais pro interior deles. Agora a gente já pode continuar nossa viagem. Se a gente for listar do que está mais perto ao mais longe do Sol, o planeta mais próximo é Mercúrio, que também é o menor planeta do sistema solar. Ele tem um diâmetro de 4.800 quilômetros, e por ele ser o planeta mais perto da nossa estrela, isso faz com que ele seja visto como o mais rápido também, já que ele consegue dar uma volta completa no Sol em 88 dias. E isso é muito rápido, tanto que é por causa dele que o Mercúrio dos X-Men tem esse nome. Ele é um planeta rochoso e ele não tem nenhuma lua, justamente por ser tão pequeno e por mais alguns fatores, como a temperatura mínima que chega a 180 graus negativos e a máxima pode chegar a 420 graus. Mas apesar de ele ficar tão perto do Sol, ele não é o planeta mais quente. Quem ocupa esse posto é o nosso próximo destino. Vênus é o segundo planeta mais próximo do Sol, e ele também é o segundo objeto mais brilhante no céu durante a noite. Ele só é menos brilhante do que a Lua. E além de ele ser um dos planetas do tipo rochoso, ele também tem um diâmetro bem parecido com o da Terra, com um diâmetro de 12.000 quilômetros, que é pouca coisa menor do que o do nosso planeta. Assim como Mercúrio, Vênus também não tem nenhuma lua. Agora, um fato interessante é que Vênus é o planeta mais quente do sistema solar. Isso porque a atmosfera nele é quase totalmente carregada de dióxido de carbono, que é um gás que aumenta muito o efeito estufa, porque ele consegue prender a maior parte do calor recebido pelo Sol dentro da atmosfera, o que faz a temperatura média ficar em torno dos seus 461 graus. Isso é quase a temperatura na fila do lado de fora da lotérica na hora do almoço. E sobre a possibilidade de vida em Vênus, a gente não tem nada que possa confirmar que em algum momento ela tenha existido. Mas é possível que em algum momento no passado o clima de lá pudesse ter sido mais favorável para a existência de água e até mesmo o surgimento de alguma forma de vida. Mas a gente não pode confirmar nada disso atualmente. Agora, existe um lugar que a gente tem certeza que a vida existe. Ou talvez não, mas isso é uma questão mais filosófica do que científica, então fica para outro vídeo. Esse lugar, caso você ainda não tenha percebido, é a Terra. O nosso planetinha azul nasceu há mais ou menos 4,56 bilhões de anos, bem perto do quando o nosso Sol também se formou. E acontece que a Terra é literalmente o planeta perfeito para que a vida como a gente conhece possa existir.
Cerca de 70% da superfície do nosso planeta é coberta por água. As condições químicas e físicas nessa água permitem a existência de organismos mais simples, como as algas, que produzem grande parte do oxigênio que vai para a nossa atmosfera, o que permite que outras formas de vida mais complexas possam existir. A nossa atmosfera regula a temperatura média da Terra para que ela fique em torno de 15 graus, o que é muito positivo para a existência de vida. E além disso, a gente recebe uma quantidade de luz solar que permite que as plantas possam realizar a fotossíntese que elas precisam para sobreviver. E essas plantas fornecem alimentos para os animais, que também fornecem alimentos para outros animais. Além de que o nosso Sol poderia ser hostil para a gente, mas a Terra tem um campo magnético tão forte que ela protege a gente de muitos danos que a gente sofreria se ela não nos protegesse. E de quebra, quando ela protege a gente, esse campo magnético ainda cria uma das imagens mais bonitas da natureza, que são as auroras boreais. E também temos a nossa Lua, que além de iluminar nossas noites, constantemente protege a gente de meteoritos desde que ela surgiu no céu. E isso tudo só é permitido porque a Terra está na zona habitável do nosso Sol, que permite que por um tempo a Terra seja o planeta ideal para que haja vida. E se você está vendo esse vídeo antes da viagem espacial se tornar uma possibilidade real e barata, isso só é possível porque você nasceu no planeta certo, no momento certo, falando a língua certa, para que você, eu e toda a estrutura da internet possamos existir ao mesmo tempo. Então é um prazer enorme para mim estar agora fazendo esse vídeo e falando com você sobre tudo isso. Mas enfim, vamos continuar nossa viagem. Agora, o quarto planeta mais próximo do Sol é Marte, que também é chamado de planeta vermelho, porque a grande quantidade de óxido de ferro na superfície faz com que o solo seja vermelho. Marte é o segundo menor planeta do Sistema Solar, e apesar de ser menor do que a Terra, é em Marte que a gente acha a maior montanha do Sistema Solar. Esse é o Monte Olimpo. Ele já foi um vulcão gigante, porque ele é 3 vezes maior do que o Monte Everest, só que agora ele já está extinto. Em Marte, a gente também pode ver os vales marineris, que são um sistema gigante de canyons que pode chegar a ser 10 vezes maior que o Grand Canyon que a gente tem na Terra. E sobre a quantidade de luas, Marte tem 2, que se chamam Phobos e Deimos, que provavelmente eram asteroides que foram abraçados pela gravidade do planeta. E Marte é um planeta que sempre chamou a atenção quando a gente fala sobre exploração espacial, tanto que até o lançamento da Mariner 4, em 1964, a galera achava que lá em Marte teriam civilizações extremamente avançadas, o que foi desmentido com a chegada das primeiras imagens do planeta, infelizmente. Depois disso, muitas outras naves e robôs foram enviadas para Marte para continuar colhendo informações sobre o planeta e buscar por possibilidades para a existência de vida por lá, mas eu vou falar sobre isso em uma série focada na exploração espacial. Agora, continuando com a nossa viagem, o quinto planeta a partir do Sol. Ele também é o maior planeta do Sistema Solar. Esse é Júpiter, o gigante gasoso. Ele é feito principalmente de hidrogênio, mas apesar de ser feito em maioria pelo elemento mais leve da natureza, Júpiter é o planeta mais massivo do Sistema Solar. Ele tem mais de 300 vezes a massa da Terra, e, como eu já disse, Júpiter é o maior planeta do nosso Sistema Solar. Mas ele é tão grande que se ele fosse vazio por dentro, acabariam mais de 1.300 terras dentro dele. E, por conta de Júpiter ser tão massivo, a gravidade de lá acaba sendo bem alta também. Ela é 2 vezes maior do que a da Terra. E Júpiter pode até ser grande, mas o de lá é bem curtinho. Enquanto a Terra precisa de 24 horas para girar em torno dela mesma e fazer o ciclo do dia, Júpiter faz isso em 10 horas, e por isso o dia de lá é o mais curto de todo o Sistema Solar. E além disso, Júpiter é bem frio também, tendo uma temperatura média muito abaixo dos 100 graus negativos. Júpiter é um planeta hostil. Além da atmosfera sem ar respirável, da intensa gravidade e das baixíssimas temperaturas, os ventos em Júpiter chegam a velocidades próximas de 600 km por hora na linha do Equador, e é bem mais forte nos polos, porque lá eles podem chegar a 1.400 km por hora. Para você ter uma noção, as rajadas de vento do furacão Katrina chegavam a 280 km por hora. E falando nisso, a grande mancha vermelha de Júpiter é a maior tempestade do Sistema Solar. Só essa tempestade já é maior do que a Terra, e ela dura mais ou menos 350 anos. E acontece que ela é um anticiclone, e os ventos nela podem ultrapassar os 400 km por hora. E apesar de ela durar tanto tempo, ela tem diminuído mais e mais a cada ano. Então, provavelmente daqui a um tempo, muito tempo talvez, ela pode acabar desaparecendo de vez. E em 2023 descobriram novas luas de Júpiter. Então, por alguns meses, Júpiter foi considerado o planeta com mais luas no Sistema Solar. A gente sabe até o momento que ele tem 92 delas. As mais conhecidas são Io, Ganímedes, Calisto e Europa. Europa, inclusive, é a mais curiosa delas,
porque por conta de todas as características extremas de Júpiter, além da alta pressão atmosférica, é bem provável que possa surgir algum tipo de vida polar. Mas é confirmado que na Lua de Europa existe água líquida, assim como a gente tem aqui na Terra. Isso faz com que existam várias teorias sobre a possibilidade de existir vida microbiana por lá, mas por enquanto a gente não pode afirmar nada sobre essa possibilidade. E a gente tem tanta informação de Júpiter por conta das várias e várias sondas que foram enviadas para colher informações de lá. E eu não vou citar todas aqui porque senão esse vídeo vai durar mais um mês para sair e ele já tá muito atrasado. Mas vale falar da missão Juno, que está em órbita em Júpiter desde 2016 e está estudando a composição interna do planeta, o campo magnético e a estrutura interna de lá. Mas enfim, além de ter tantas luas, Júpiter também tem outra coisinha bem interessante. Porque ele tem 4 anéis de poeira ao redor dele. E o maior desses anéis tem um raio de 226 mil quilômetros, o que é muito impressionante. Mas esses anéis ainda perdem muito para os anéis de Saturno, que é o segundo maior planeta do Sistema Solar, sendo 9 vezes maior do que a Terra, e ele também é o sexto mais próximo do Sol. Mas acho que a gente já não pode chamar ele de próximo, já que ele está tão longe assim do Sol. Saturno é feito principalmente de hidrogênio e hélio, tanto no planeta em si quanto na atmosfera. Como ele está bem longe do Sol, além de outros fatores, Saturno acaba sendo um planeta bem frio, tendo uma temperatura média em torno de 178 graus negativos. E, inclusive, eu espero que tu tenha vindo com guarda-chuva, porque a previsão do tempo diz que já já vai começar uma chuva de diamantes, já que a atmosfera de Saturno possui uma pressão tão forte que faz com que seja possível que literalmente chovam diamantes na sua cabeça. E se você achou muito quando eu disse sobre quantas luas Júpiter tem, eu quero dizer que Saturno é o planeta com mais luas conhecidas atualmente no Sistema Solar. Ele tem só 146 luas catalogadas atualmente, e isso é coisa pra caramba, e não tem como eu falar de todas elas aqui. Então as mais conhecidas são Titã, Encédalo e Pandora. E é bem difícil que haja chances de ter vida em Saturno, mas na lua de Titã existe água líquida e atmosfera densa, o que dá uma pequena possibilidade de algum tipo de vida se formar por lá, mesmo que seja muito pouco provável. Tá, agora o maior ponto turístico de Saturno para essa viagem é o seu enorme sistema de anéis, que são os maiores e mais chamativos do sistema solar. Eles são formados basicamente de gelo e poeira, e eles não estão com Saturno desde sempre. Na verdade, eles são bem recentes, já que eles se formaram há cerca de 100 milhões de anos, o que parece muito, mas é um sopro na escala de tempo do universo. E se você tiver um telescópio, você vai conseguir ver esses anéis com muita facilidade, mas se você quiser ver eles, é bom você correr, porque assim como eles nasceram há pouco tempo, eles também vão durar muito pouco tempo, porque eles vão sumir daqui a mais ou menos uns 300 milhões de anos. Então corre lá pra ver. Indo mais longe, o segundo planeta mais distante do Sol é Urano, que é outro gigante gasoso, e tendo um diâmetro de mais de 50 mil quilômetros e uma massa bem próxima de 14 vezes a massa da Terra, não é exagero chamar ele de gigante. E assim como os outros planetas gigantes que eu já falei aqui, Urano também tem anéis, que nesse caso são feitos por partículas de gelo e poeira que orbitam o planeta. Um dia em Urano duram 17 horas, mas como o planeta está tão longe do Sol, ele demora 48 anos para dar uma volta completa. A atmosfera de Urano é composta basicamente pelos mesmos elementos da atmosfera de Júpiter e de Saturno, mas ela também é bem diferente, porque tem mais gelo, amônio e outros materiais. Com isso, no céu de Urano, algumas nuvens são feitas de água, enquanto outras são feitas de metano, e além de lá ser bem mais frio, já que a temperatura de lá passa facilmente dos 200 graus negativos. E apesar de não chegar nem perto de Júpiter e Saturno, Urano também tem muitas luas, 28 delas para ser mais exato, e as mais conhecidas delas são Miranda, Ariel, Umbriel, Titânia e Oberon. Mas com as condições extremas do planeta, é bem pouco provável que algum tipo de vida possa surgir por lá. E agora, um dos nossos últimos destinos. O último planeta do Sistema Solar e o mais distante do Sol. Netuno é mais um dos gigantes gasosos e é cerca de 4 vezes mais largo do que a Terra. E por ele estar tão longe do Sol, um ano em Netuno demora muito mais do que um ano da Terra. E é muito mais mesmo, porque Netuno demora 165 anos terrestres para dar uma única volta no Sol. Netuno também acaba se tornando o planeta mais gelado do Sistema Solar, com temperaturas que chegam aos 245 graus negativos. Mas além de ser o mais frio, lá também tem os ventos mais fortes do Sistema Solar, já que eles chegam a 2.000 km por hora. E a atmosfera de Netuno não é muito diferente da dos outros gigantes gasosos. Ela tem muito hidrogênio e hélio e só um pouquinho de metano. Mas mesmo essa quantidade de metano sendo tão pequena, é ela que faz com que Netuno seja tão azul como a gente pode ver que ele é. Netuno é o gigante gasoso com menos luas. Ele só tem 14 delas. Netuno fica muito longe do Sol e ele é muito frio. E os ventos de lá são fortes demais, então é muito difícil pensar em como a vida poderia existir por lá, já que em condições tão extremas, seria quase impossível se adaptar tanto ao ambiente hostil do planeta. Mas nem só de planetas gigantes vive o Sistema Solar.
Também existem alguns que são pequenos demais para serem chamados de planetas comuns ou gigantes, mas eu não podia deixar de pelo menos citar os 5 planetas anões nesse vídeo. O mais conhecido dele você já sabe quem é, porque por muito tempo ele foi considerado um planeta de fato, até que ele foi rebaixado porque ele era muito pequeno para isso. Plutão, apesar de ser muito pequeno, tem 5 luas, muito mais do que a Terra. E outros planetas anões menos conhecidos são Ceres, Makemake, Eris e Almia. E, bom, era isso. Eu espero que tu tenha gostado da nossa viagem e que você considere se inscrever aqui para me ajudar a criar mais conteúdos como esse. E, bom, eu espero te ver daqui uns dias. Mas até lá, um abraço.